Números capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos esses entrarão no exército, para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate, no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. E quando partir o acampamento, Arão virá com seus filhos, e tirarão a cortina da coberta, e cobrirão com ela a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão, por cima, uma coberta de peles de texugos, e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. E sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos, e as colheres, e as taças, e as jarras, e o pão contínuo também estará sobre ela. E estenderão em cima deles um tecido escarlate, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão um tecido azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e as espevitadeiras, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que o ministram. E colocarão, a ele e a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E, sobre o altar de ouro, estenderão um tecido azul, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão todos os utensílios do ministério, com que ministram no santuário, e os colocarão em um tecido azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano cor de púrpura. E colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que o ministram, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar, e estenderão por cima dele uma coberta de peles de texugos e lhe colocarão os seus varais. E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário, e todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não poderão tocar, para que não morram. Essas coisas são a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. E o serviço de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o óleo da luminária, e o incenso aromático, e a oferta diária dos alimentos, e o óleo da unção, e a supervisão de todo o tabernáculo e de tudo que há nele, no santuário e nos seus utensílios. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Não extirpeis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto fareis a eles, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas não entrarão para ver, quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com suas famílias. Da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, a todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço no tabernáculo da congregação. Este será o ministério das famílias dos Gersonitas, em serviço e em incumbência. E levarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está sobre ele, e a cortina da porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e as suas cordas, e todos os utensílios do seu ministério, e tudo o que é feito para eles, para que sirvam. Por meio da nomeação de Arão e de seus filhos, assim será o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todas as suas incumbências e em todo o seu serviço, e os nomearás, para que se ocupem de todas as suas incumbências. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas no tabernáculo da congregação, e a sua incumbência se dará sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E contarás os filhos de Merari, segundo o número de suas famílias e de acordo com a casa de seus pais. Da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, a eles contarás, e todos entrarão no serviço, para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Esta será a sua incumbência, segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas bases. E as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e pelo nome contarás os instrumentos da sua incumbência. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E Moisés e Arão e os capitães da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais. Da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço, para a obra no tabernáculo da congregação. E os que foram contados, segundo as suas famílias, eram 2.750. Estes foram os contados das famílias dos coatitas,
todos os que poderiam fazer o serviço no tabernáculo da congregação, que Moisés e Arão contaram, de acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço, para a obra no tabernáculo da congregação. Os que foram contados, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, eram 2.630. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todos os que ministraram no tabernáculo da congregação, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço, para a obra no tabernáculo da congregação. Os que foram contados, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, eram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, por Moisés e Arão, e pelos capitães de Israel, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço do ministério e as suas incumbências no tabernáculo da congregação. Os que foram contados eram 8.580. De acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados, cada um segundo a seu ministério e segundo a sua incumbência. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés.